Vamos visitar a nossa feirinha da catedral. Presidente, vontade de encher tua boca com a porrada, tá? Depois de 66 dias sem dar declarações polêmicas, o presidente Jair Bolsonaro reagiu desta forma no último domingo ao ser perguntado sobre os repasses feitos pelo ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz e sua mulher, Márcia de Aguiar, a primeira-dama Michele Bolsonaro. O total foram R$ 89 mil entre 2011 e 2016, sempre em cheques. As primeiras informações sobre a existência desses depósitos surgiram em 2018, num relatório de inteligência do COAF. Na época, Bolsonaro disse que seria o pagamento de um empréstimo de R$ 40 mil. Em outras oportunidades, eu já o socorri financeiramente. Nessa última agora, houve um acúmulo, de dívida pai dele para comigo e resolveu, então, ele me pagar com cheques. E não foi um cheque de 24 mil reais, não foi um cheque, nem 6 cheques de 4 reais, foram, na verdade, 10 cheques de 4 mil reais. E assim foi. Eu não botei na minha conta porque é questão de... Eu tenho dificuldade para ir em banco, andar na rua, deixei para minha esposa. A ameaça feita pelo presidente ao repórter gerou reação imediata. Apenas no Twitter foram registradas mais de 1 milhão de postagens a respeito do assunto nas 24 horas que se seguiram ao episódio. A maioria delas cobrando de Bolsonaro uma explicação sobre os repasses. No mundo político, o senador Randolfo Rodrigues da Rede encaminhou representação ao Supremo Tribunal Federal pedindo a abertura de uma investigação pelo crime de ameaça. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, em entrevista à Rádio Gaúcha, também deu a sua opinião. Claro que muitas vezes as perguntas que vocês fazem a cada um de nós, a gente não gosta, fica com raiva, é da natureza humana. Agora, não cabe uma reação desproporcional como a do presidente ontem. Entidades como a Ordem dos Advogados do Brasil e a Associação Brasileira de Imprensa repudiaram as declarações. Aliados de Bolsonaro também reagiram, mas disseminando pelas redes um vídeo com legendas falsas, compartilhado pelo próprio Bolsonaro e por seu filho Carlos. Hoje, os sites bolsonaristas disseram que o presidente havia reagido a uma outra fala de uma pessoa dizendo que iria visitar a filha dele na cadeia. Mas a versão não corresponde à verdade. O serviço de checagem Fato ou Fake constatou que é falso que qualquer pessoa tenha dito "vamos visitar sua filha na cadeia" antes de ser ameaçado por Bolsonaro. O que se sabe sobre os repasses feitos por Fabrício Queiroz a Michele Bolsonaro? O presidente pode ser investigado por causa disso? Como esse episódio afeta politicamente o governo? Esses são os temas do Ao Ponto desta terça-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran, os dois em home office, e nesse episódio a gente conversa com a repórter Juliana Dalpiva e com o diretor da sucursal do Globo em Brasília, Paulo Celso Pereira. Fique com a gente. Juliana Dalpiva, nos últimos dias, uma pergunta tomou conta das redes sociais. Muitos internautas perguntando ao presidente da República, Jair Bolsonaro, por que a mulher dele, Michele Bolsonaro, recebeu R$ 89 mil de Fabrício Queiroz e da mulher dele. Afinal, qual é a história por trás desses R$ 89 mil? Qual é o valor? Como é que ele foi repassado? Carol, a história remete a dezembro de 2018. Quando o relatório do COAF, que falava sobre aqueles 75 assessores e ex-assessores da Alerj que tinham movimentação atípica, o Fabrício Queiroz foi citado e foi revelada aquela movimentação atípica de 1,2 milhão. Teriam sido identificadas 2 mídias informando que Fabrício Queiroz seria motorista do deputado Flávio Bolsonaro. Ele movimentou nessa conta o total de R$ 1.236.838 entre 1º de janeiro de 2016 e 31 de janeiro de 2017, o que foi considerado suspeito. Dentro desse valor, desse 1,2 milhão, o COAF identificou 6 cheques de R$ 4 mil, o que dá R$ 24 mil. Quando as investigações avançaram e o Ministério Público do Rio pediu quebra de sigilo bancário, fiscal, do Fabrício Queiroz, da Márcia Aguiar e de uma série de assessores do senador Flávio Bolsonaro,
se descobriu que o valor destes cheques, né, e a quantidade era maior. Há algumas semanas atrás, a revista Cruzoé tornou público que tinham, além, né, um total de cheques, um valor de eram 21 cheques com R$72 mil desde 2011. Aqueles primeiros que a gente estava falando agora há pouco são de 2016 a 2017. E aí, logo em seguida que a matéria da Cruzoé veio a público, a Folha acrescentou que na quebra de sigilo da Márcia Aguiar também se identificaram outros 6 cheques, que dão um total de R$17 mil desde 2011, também na conta da primeira-dama. E os valores são parecidos em cada um dos cheques ou cada um tem um valor diferente? Como é que é isso? Então, os do Fabrício Queiroz têm mais ou menos o mesmo valor, cerca de 4 mil. Agora, os da Michelle tem alguma diferença. Eram 6 cheques de 5 e de 3 mil e um de R$2 mil. No caso da Márcia, né? Isso, da Márcia para Michelle Bolsonaro. Agora, Juliana, num primeiro momento, quando vieram à tona os primeiros cheques do Fabrício Queiroz, naquele total de 24 mil, o presidente Jair Bolsonaro disse que teria sido o pagamento de um empréstimo. O que ele fala sobre esses outros repasses? Qual é a resposta oficial do presidente ou da primeira-dama? Então, lá em 2018, antes do presidente tomar posse, né, quando ele estava eleito, ele chegou a dizer que o valor de 24 mil que tinha vindo à tona era maior, que era um total de R$40 mil. Então tinham mais cheques. Não foi por uma, foi por 2 vezes que o Queiroz teve dívida comigo. Me pagou com cheques. E não veio para minha conta esse cheque porque eu simplesmente deixei no Rio de Janeiro. Não estaria na minha conta. E não foram R$24 mil, foi R$40 mil. Mas depois que esse valor todo veio à tona há pouco mais de 15 dias, não teve nenhuma explicação. Na verdade, o presidente não atende à imprensa publicamente desde a prisão do Fabrício Queiroz em junho, cerca de 2 meses. Então, assim, se é um outro empréstimo, a gente não sabe. Não há uma justificativa pública para o valor que excede os 40 mil que ele tinha mencionado lá em dezembro de 2018. Existe alguma investigação relacionada a Michelle Bolsonaro, alguma investigação relacionada a esse caso, Juliana? Carol, acho que essa é uma das coisas mais importantes para também deixar claro. A primeira-dama não é investigada no procedimento do Ministério Público do Rio de Janeiro. Os cheques dela aparecem porque a quebra de sigilo ela é integral, ou seja, aparecem todos os valores que foram movimentados, né, que entraram e que saíram das contas de Fabrício Queiroz, da mulher dele, a Márcia, das filhas, e de todos os outros 100 e tantos assessores que também estão na quebra de sigilo. Mas o sigilo bancário mesmo da primeira-dama também não foi quebrado. Então, assim, o que o Ministério Público afirma publicamente é que ela não é investigada. Se no bojo dessa investigação, no curso dessa investigação, se descobrir algo que levante suspeita sobre o próprio presidente, sobre as atitudes tomadas pelo presidente, muito embora antes do início do mandato, ele poderá ser investigado por isso? Maltic, do ponto de vista criminal, nenhum presidente está na Constituição, né? Nenhum presidente pode ser investigado por atos anteriores ao mandato. Existem investigações de improbidade, ou seja, da área civil, que até podem ser tocadas, mas investigações criminais não podem prosseguir enquanto ele estiver dentro do mandato. Juliana, esses 89 mil são uma das perguntas sem resposta pelo presidente Jair Bolsonaro, mas há outras, por exemplo, né, como a compra de imóveis em dinheiro vivo, inclusive pela ex-mulher do presidente, essa própria questão que você citou de empregar mais de 100 pessoas com relação de parentesco nos gabinetes da família, tudo isso ainda não foi muito bem explicado, né? Não, assim, sobre essa dinâmica, né, esse modus operandi de empregar assessores e pessoas de suas famílias, né, aos montes, assim, por todos os gabinetes, não só o dele, como dos filhos. Na época, ano passado, o presidente falou assim, que ele empregou, sim, parentes, e disse que, enfim, o pessoal pedia emprego, então por isso ele fazia. Eu já botei no meu gabinete parente, já botei no passado, sim, antes da decisão que nepotismo seria crime. Qual o problema?
mas explicar por que tudo isso aconteceu e por que pessoas como, por exemplo, a Natália Queiroz, que era personal trainer, ao mesmo tempo em que constou tanto como funcionária dele como funcionária do Flávio, aqui na Assembleia Legislativa, não está claro, né, que horas a Natália trabalhava, como é que ela conduzia isso paralelamente às atividades de assessor. Existe uma dinâmica ali, uma previsão de tempo de trabalho na Câmara dos Deputados de 40 horas. Então, assim, e não só a Natália, como vários outros assessores com esses indícios de serem aquilo que a gente chama de funcionário fantasma, né, que só consta no papel, mas não trabalha efetivamente. Também, com relação aos imóveis que foram comprados em dinheiro vivo, tanto pela Ana Cristina Vale, que são 5, como pela Rogéria, que é um apartamento da família aqui no Rio de Janeiro, que ela mora até hoje, nem a Rogéria, nem a Ana Cristina, nem o presidente jamais responderam o porquê. Né? Por que foi feito dessa maneira, qual é a origem desse dinheiro, nada disso foi explicado. Então, assim, essas perguntas o presidente também poderia responder. Juliana Dalpiva, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto, um ótimo trabalho. Obrigada, Juliana, até a próxima. Obrigada, Carol, obrigada, Maltique, o prazer estar com vocês. Paulo Celso Pereira, a gente que está acostumado com convívio direto com essa cobertura de Brasília, embora eu esteja no Rio, já vivi por muitos anos em Brasília, na capital federal, e as autoridades estão acostumadas sim a perguntas incômodas. No caso do presidente Bolsonaro, foi uma pergunta incômoda, feita num domingo, em relação ao tema que ainda não está bem esclarecido. Acho que não resta dúvida sobre a pertinência do questionamento do repórter do Globo, né? Sim, não há dúvida nenhuma em relação a isso. E foi uma pergunta formulada, a gente já viveu muito tempo em Brasília, né, Maltique, e fazendo essa cobertura diária, e às vezes tem aquele negócio, a pergunta que é feito meio a gritaria e tal, e não é o caso dessa, foi uma pergunta formulada ali no meio, claro, num evento de rua e tal, mas não foi uma pergunta feita de forma não polida ou de forma pouco educada, né, uma pergunta de um tema que é incômodo para o presidente, mas um tema que ele precisa explicar. As questões relativas aos depósitos do Fabrício Queiroz nas contas da primeira-dama, elas terão de ser respondidas cedo ou tarde. Isso é inevitável. O presidente inicialmente tinha dado uma versão e nunca explicou por que o valor era tão maior do que o valor que ele tinha dito ter feito tal empréstimo, que não saiu da conta dele, né? Não tem declaração de imposto de renda desse suposto empréstimo, nem foi identificado os repasses, nem foram identificados os repasses saindo da conta dele. Então, cabe ao presidente da República explicar esses fatos. A pergunta era absolutamente pertinente. E no dia seguinte, o presidente Bolsonaro dobrou a aposta, né, PC? Chamou os jornalistas de bundões num evento ali em que se falava sobre Covid-19. Aquela história de atleta, né? Que o pessoal da imprensa vai pro deboche. Mas quando pega num bundão de vocês, a chance de sobreviver é bem menor. Só sabe fazer maldade, usar caneta com maldade em grande parte. O Eduardo Bolsonaro também já usou essa expressão bundão. Acabou aquela estratégia que o Bolsonaro vinha adotando nos últimos 66 dias de não criar polêmica? A minha impressão, sabe, Carol, é que o presidente, na verdade, ontem ele não estava mudando de estratégia. Isso é uma impressão porque, às vezes, a gente se engana, né? Ele pode saber que vai surgir alguma coisa e quis criar uma marola prévia. Isso a gente já viu ocorrer. Mas a minha impressão é que não, é que, de fato, ele se destemperou e saiu dessa estratégia de silêncio que alguns dos principais assessores dele haviam convencido ele a adotar uma estratégia de menor conflito e que as pesquisas mais recentes que mostraram uma recuperação de popularidade dele mostram que não foi apenas o auxílio emergencial, embora ele tenha sido muito importante para essa melhora de popularidade, mas o presidente Bolsonaro também melhorou a percepção em relação a ele nos setores que não dependem do auxílio emergencial, e muitos atribuem isso ao silêncio ou à moderação que o presidente vinha adotando nos últimos 2 meses.
Paulo Celso, para o pessoal entender como é que é a rotina de cobertura de um presidente, não só do atual Jair Bolsonaro. Via de regra, a gente está sempre de olho nele, e foi o que aconteceu nesse último domingo, né? Enfim, era um plantão normal, né? Como os plantões de fim de semana da presidência, em que se acompanha o presidente da República, é a mais alta figura do país, e cabe à imprensa acompanhar os seus atos, seus eventos, né? Se a gente não estivesse acompanhando e a gente foi obrigado a fazer isso quando decidimos lá atrás deixar a cobertura da portaria do Alvorada por uma questão de segurança, porque as equipes dos veículos de mídia estavam sendo ameaçadas no local, e aí a gente formalmente deixou e comunicou aos nossos leitores a razão pela qual nós não estávamos mais cobrindo a portaria do Alvorada. Agora de manhã, no Palácio da Alvorada, antes da chegada do comboio que leva o presidente Bolsonaro para conversar com simpatizantes, um segurança pediu para que os apoiadores respeitem os profissionais de imprensa. Nos últimos dias, jornalistas que cobrem o palácio têm sido hostilizados pelos simpatizantes do presidente. Mas isso é exceção. O correto é a imprensa acompanhar o presidente nas suas aparições públicas, nos momentos em que ele está fazendo atos ou circulando pela cidade, cumprimentando apoiadores ou sendo criticado por pessoas que estão ali transitando. Enfim, esse é o trabalho da imprensa, né? O trabalho da imprensa é relatar os fatos que envolvem figuras centrais do país. Esse é um dos nossos trabalhos. E o repórter estava fazendo nada mais do que isso, do que acompanhando, trabalhando num domingo, e fez uma pergunta que é uma pergunta que se aguarda uma resposta desde que foi revelado a existência desses depósitos que totalizam mais de R$90 mil na conta da primeira-dama. Então era isso, ele estava ali, fez a pergunta que tinha que ser feita, e que o presidente não vai ter como fugir dela, porque essa pergunta vai ser feita não só pelos repórteres do Globo, ela vai ser feita pelos repórteres de qualquer veículo sério da mídia. Eu acho interessante, Maltica, assim, já fugindo um pouco de qual é esse clima, eu acho que tem um componente importante, que é o quão atípico é isso, né? Essa manifestação, essa agressão, essa ameaça que o presidente da República fez a um repórter. A gente já viu, eu em Brasília acompanhei 4 presidentes da República, e os presidentes não gostam de falar sobre temas incômodos, mas nenhum deles gosta, né? Eu cheguei em Brasília, do governo do presidente Lula, depois veio a Dilma, veio o Michel Temer e agora o Bolsonaro. O Lula, a Dilma, o Temer também tiveram momentos incômodos de seus mandatos, eles também tiveram perguntas difíceis de serem respondidas, envolvendo eles mesmos, envolvendo integrantes de seus governos. Só que nenhum deles nunca ameaçou um repórter de dar um soco. Nenhum deles ofende a imprensa como o presidente Bolsonaro faz. Isso é absolutamente atípico, isso não é normal. Isso é uma patifaria! É uma patifaria! Cala a boca, não perguntei nada! Esses presidentes que nós citamos anteriormente já passaram períodos sem dar respostas à imprensa porque não queriam ou não tinham como explicar determinados atos de seus governos, de seus aliados, de seus ministros, e guardavam silêncio durante um período. Eu lembro bem na transição do governo, do primeiro para o segundo mandato da presidente Dilma, quando ela chegou e nomeou o Joaquim Levy e fez uma série de mudanças na política econômica que tinha dito na campanha que não faria. Ela ficou um longo período sem aparecer publicamente, sem falar com a imprensa. Isso é ruim, porque cabe ao governante dar explicações e explicar para a sociedade, a imprensa é só o meio pelo qual ele faz isso, quais são os seus atos de governo, suas decisões. Só que ela não saiu do Palácio da Alvorada, do Palácio do Planalto, xingando ninguém. Ela não aparecia em público. O presidente Jair Bolsonaro, ele deve essas explicações. Só que ele, durante os últimos dias, depois que surgiu esse caso, esses depósitos, ele vinha guardando silêncio. E isso é parte do jogo, ainda que não seja o que nós queremos. Nós queremos que os governantes falem. Só que é parte do jogo, ele tentar se esquivar, em algum momento ele vai ter que voltar a público. O que ele não pode é ameaçar a imprensa, ameaçar jornalistas, ofender o jornalista que está ali apenas trabalhando para tentar buscar informação de interesse do cidadão.
o quanto que também não é problemático um líder com o tamanho do Bolsonaro, de alguma forma colocar os seus seguidores, os seus simpatizantes em confronto com o trabalho da imprensa. Isso é muito grave, né? E isso vem sendo feito não de agora, isso vem sendo feito agora, foi o episódio, provavelmente o episódio mais grave que a gente viu socorrer. Mas isso vem sendo feito desde antes da campanha eleitoral já, né? Existe uma dificuldade muito grande de compreensão dele, de seu grupo, em relação ao papel da imprensa. E não compreender exatamente o papel da imprensa e a necessidade de ouvir críticas é algo que eventualmente ocorre, mas daí a você atacar a imprensa, você atacar os profissionais de imprensa, tem uma distância muito grande entre essas duas coisas. O que se vê é uma narrativa, a criação de um modelo sistemático de contraposição, né? Ele faz isso, o Trump fez isso nos Estados Unidos. You're so disgraceful. It's so disgraceful the way you say that. Isso não é acidental, isso não é espontâneo, isso é algo formulado. Você cria um inimigo externo e se o seu governo está indo mal, se você não consegue entregar o que você prometeu, essa culpa não é sua, a culpa é da imprensa que está dizendo que tal coisa não aconteceu. Isso não é sequer novo, né? Muitos governantes já usaram a imprensa como inimigo externo e o presidente Bolsonaro está fazendo o mesmo. E ele no dia seguinte, inclusive, compartilhou nas redes sociais um vídeo com uma legenda falsa, né, tentando dar uma outra versão aí do episódio. Até que ponto esse episódio desgasta a imagem do presidente Jair Bolsonaro, Paulo Celso? Porque ele vem com popularidade em alta, né? A despeito da crise do coronavírus, a despeito das denúncias envolvendo o Fabrício Queiroz, isso parece que não está colando mais no Bolsonaro. Carol, eu acho que a última pesquisa da Datafolha mostra que o auxílio emergencial foi importante para ele, isso é inegável para a recuperação da popularidade, mas também ele melhorou as avaliações nas pessoas que não recebem auxílio emergencial. E isso ocorreu justamente nesse momento em que ele moderou o seu tom. E, portanto, eu acho que afeta. Eu acho que essas pessoas que olhavam e falavam, olha, ele está parecendo mais moderado, talvez não esteja mais tão radical, talvez tenha pensado melhor, refletido. O que esses ataques de ontem mostram que essa pessoa, né, esse perfil agressivo, ofensivo, é intrínseco, né? É intrínseco a ele. Eu acho que para esse grupo da sociedade, para as pessoas que haviam mudado de opinião em relação a ele, justamente por causa da moderação do discurso, eu acho que essas pessoas, de fato, deixam de ver como um sujeito que se moderou. Agora, acho que, se a gente falar sobre a popularidade dele como um todo, historicamente, o que o Brasil mostra é que quando a economia vai bem, quando o bolso das pessoas sente uma melhora, e o auxílio emergencial, que foi absolutamente necessário para esse período de crise, ele melhorou ou sustentou a vida de muita gente, de muitos milhões de brasileiros, num momento de uma crise muito grande, ele inegavelmente ajuda. A gente vai precisar ver o pós-auxílio emergencial, como é que esse contingente da sociedade vai avaliar o governo. Paulo Celso Pereira, muito obrigada pela participação mais uma vez. Bom trabalho para você. Valeu, Paulo Celso. Muito obrigado, bom trabalho. Obrigado a você, Carol. Obrigado, Motique. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando que todo o material de utilidade pública relacionado ao novo coronavírus está disponível também para quem não é assinante. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.